Olá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, de muitos sorrisos e que hoje traz para nós um livro do alemão Hermann Hesse sobre a história de Francisco de Assis. Enzo, roda a vinheta! Olá, que bom que você está aqui. Então, os pedidos. Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente que nós respondemos, compartilhe para que o canal cresça e bom vídeo para você. Olá, é um privilégio poder falar de São Francisco, Francisco de Assis, eu sou católica, São Francisco, com a escrita do Hermann Hesse. Então, vamos começar pelo Hesse. Hermann Hesse, alemão, um escritor importante do século XX. Ele é muito conhecido por uma obra chamada O Lobo da Estepe. Vou colocar a capinha aqui para vocês. Escreveu a história de São Francisco em 1904. Vai escrever Siddhartha. Estou apontando essa coisa da religião, já digo por quê. Siddhartha sai em 1920 e pouco. Siddhartha, eu tenho a data aqui, 1922 é a data que sai Siddhartha, porque em 1910 o Hesse vai passar um tempo na Índia, então ele vem muito impressionado, né, com aquela forma de viver, mas perceba, no Siddhartha ele vai tratar com um olhar até humanizador, a partir de saberes do Buda, haverá um Siddhartha lá que não é o Buda e a gente vai nessa história num outro vídeo. Mas aqui é interessante porque eu não sabia que o Hesse era filho de pastores. E eu digo isso porque ele arredio a ideia de religião. Tá? Ele se afasta das religiões. Pode ser que ele é ateu, nunca vi isso escrito em nenhum lugar. Mas eu sei que ele não era religioso e que isso foi um certo dissabor até para o pai dele que queria que ele fosse pastor, né, que ele continuasse dentro da religião. Quando ele escreve a história de Francisco, é um dos primeiros, até no começo da carreira dele, é interessante porque, assim, São Francisco é um santo católico, mas ele é uma pessoa de uma ética, de uma escolha de vida de quem todo mundo gosta. Quem é religioso gosta de São Francisco, quem não é religioso conhece a história de Francisco, gosta e se admira também. É um tremendo de um exemplo porque quem foi Francisco, quem é Francisco na vida, né, das pessoas até hoje? Francisco foi uma pessoa que virou a chave. Ele era filho de um grande mercador, ou seja, nasceu rico, estamos falando de Idade Média, teve a oportunidade de se tornar um cavaleiro, ou seja, era interessante, né, para quem não era nobre tornar-se cavaleiro também, né, porque normalmente os cavaleiros eram os nobres. E o Francisco teve essa oportunidade e foi exatamente, como diz aqui o Hesse, indo para uma campanha que ele percebeu que não era isso que ele queria. Não era isso. Francisco queria casar-se com a pobreza. Esse termo aparece com relação a ele em mais de uma obra. Casar-se com a pobreza por quê? Porque ele queria seguir exatamente que eu digo, não só em termos de postura, mas literalmente a vida de Jesus Cristo. Ele queria seguir literalmente os passos ditos no Evangelho. Então, Francisco abriu mão, virou a chave mesmo, casou-se com a pobreza, a coisa aconteceu de uma hora para outra. Ele tinha pavor, por exemplo, dos leprosos, havia muitos leprosos naquela época, e ele vai beijar um leproso, no momento em que essa epifania, né, acontece com Francisco, ele se aproxima do pobre, ele passa a se dedicar ao pobre, ele passa a, quando eu falei, né, essa coisa do beijar o leproso, ele atende os doentes e ele vive como se fosse um mendigo, essa coisa do casar-se com a pobreza. Quem segue Francisco também abraça essa pobreza. Então o Hesse vai nos contar isso de uma forma... Ele não é rebuscado, a escrita do Hesse não é rebuscada. Embora Siddhartha seja um livro que parece uma prosa poética, a escrita do Hesse é bem objetiva, bem direta. E ele vai nos contar a história de Francisco sem floreio.
exatamente como Francisco foi, uma pessoa sem floreios. Embora Francisco fale, né, nós só temos um texto, isso está aqui no livro também, um texto escrito, autógrafo, de São Francisco, que é o Canto ao Irmão Sol. Vai aparecer inclusive aqui o texto em latim e aparecendo a partir do texto em latim a versão, né, aqui traduzida para o português. Eu estava falando do Francisco, do Irmão Sol, virou a chave do Hermann Hesse não ser poético, né? Então, ele vai apresentar, então, ele não é poético, mas ele vai mostrar essa poesia que a gente tem, né, escrita por esse poema escrito pelo Francisco, mas essa forma do Francisco viver. O que eu já vi de reclamação sobre esse livro? Sobre essa edição é lindíssima, tá? Vou elogiar primeiro para depois falar o que eu já li sobre pessoas que não gostaram. É uma edição, veja, a capa ela tem textura, é uma capa bonita, é uma edição da Record, isso mesmo, da Record. A página é amareladinha, bem confortável, a fonte é boa, o espaço entre linhas também, do jeito que a gente gosta. O papel é aquele papel bacana, de impressão bacana. Então é uma edição muito bonita também, porque há frescos do Giotto, né? Já vou falar um pouquinho sobre ele. E o que eu escutei de reclamação é que a parte da biografia de São Francisco, Hesse se refere a ele como Francisco, tá? Eu sou católica, então vou falar que São Francisco. A parte da biografia, ela é curta, ela é direta. Mas veja o que há de Hermann Hesse nesse livro. Começa com uma introdução breve, né, apresentando porque ele vai falar de Francisco. Aí vem a biografia. Na sequência vem um trecho que eles na tradução chamaram de lendas, mas na verdade são legendas. Então qual que é a diferença? A legenda fala da vida do santo. E a lenda é uma lenda, por exemplo, a lenda do folclore é uma coisa que é ficcional. Então eles chamaram de lendas, está escrito lenda aqui, mas na verdade são legendas. São momentos da vida de Francisco. Francisco com outros frades, né? O Francisco vai fundar a Ordem Terceira dos Frades Menores, pessoas ligadas à pobreza, que também querem, como ele, viver literalmente como Jesus Cristo. Vai aparecer, por exemplo, um momento em que Francisco, Hesse contando, Francisco vai até o Papa para pedir, né, que ele e seus companheiros possam viver dessa maneira, porque as ordens religiosas eram muito diferentes, né, naquele tempo. Então, assim, tudo isso escrito pelo Hesse. A biografia pode ter mais ou menos umas 40 páginas, ok, mas temos a introdução, temos a biografia, temos as legendas e temos apêndice. O que eu falei sobre o Canto do Irmão Sol, aqui, por exemplo, está nos apêndices. Então, são 2 apêndices. O livro é bem interessante e tem muita coisa escrita pelo Hermann Hesse, não é só a biografia. Quando eu falei do Giotto de Bondone. O Giotto, como a gente se refere, ele é renascentista de primeiro momento, né? Então, o que a gente sabe do renascentismo fortemente? A gente sabe do Leonardo da Vinci, a gente sabe do Michelangelo, né? Que são contemporâneos ali do século XV, mais ou menos, isso, do século XV para o século XVI. O Giotto, ele vem uns 150 anos antes de Da Vinci e de Michelangelo. Pense, por exemplo, na Capela Sistina. Vou colocar aqui uma imagem da Capela Sistina. A profundidade, a antropomorfização mesmo da divindade, do elemento divino, porque o Renascimento traz isso, né? O Renascimento viria depois da fase das trevas do trovadorismo, porque a gente sabe que não são tão trevas assim. Então, aqui a gente já tem o Renascimento. No caso do Giotto, a gente tem um tipo de pintura, aqui, ó, vamos começar por essa, que não tem esses aspectos de profundidade. Só um pouquinho mais arranco da minha. Enzo, ansioso. Então, aqui, ó, não tem a profundidade que a gente vê, por exemplo, nas pinturas dos outros pintores que eu citei, mas já tem muito colorido. Tá? Já é bem diferente do tipo de pintura que a gente via lá na Idade Média. Aqui, Francisco ele era filho de mercador de tecidos, entregando um tecido para um pobre, e o Giotto já o representa como santo, porque temos a auréola aqui, tá vendo? Tem outras ainda mais bonitas, por exemplo, aqui, chama-se o Milagre da Fonte. Veja aqui Francisco no monte.
Jesus Cristo subia sempre ao monte para orar. Pode reparar nos evangelhos, né? Ele sempre subia ao monte para rezar. Então, o Francisco, no começo, lá no grupo dos frades menores, ele vai ter um eremitério que é nas montanhas. Na verdade, são caverninhas, assim, onde fica cada um dos frades. Então, essa coisa de subir ao monte não é só simbólico, né? Ela é real. Na verdade, você se afasta do caos, né? Quando você sobe ao monte. Você se afasta dos outros para poder orar. A gente pensa nisso, do jeito que a gente vive contemporaneamente, em voltar-nos para nós mesmos, né? O nosso monte, na nossa oração. Mas essa representação que aparece na Bíblia, ela é da vida do Francisco, que o Giotto representa aqui. Ou, por exemplo, veja aqui, ó, que lindíssimo. A morte de Francisco, sua subida aos céus. Então, são várias pinturas que aparecem aqui também. E, para nos brindar ainda, há um ensaio crítico, chama-se ali Francisco de Assis e Hermann Hesse. Esse ensaio é de um crítico alemão chamado Fritz Wagner. É mais um elemento para a gente ver como o Hermann Hesse, que era arredio, distante da religião, se aproxima de Francisco, tá? E como ele vai nos apresentar essa história. Então há uma discussão crítica também. Ou seja, é um livro que vale muito a pena. Quem vai direto na história de Francisco, talvez se sinta decepcionado pelo número de páginas, porque a história é muito boa. Inclusive quero fazer uma observação aqui. Já assisti a alguns filmes, né, sobre Francisco e tal, e o Enzo concorda comigo. Clara aparece, Clara é citada aqui. Clara e Francisco nunca foram enamorados, nunca. Francisco era mais velho do que Clara. Clara o ouviu, ela sim era filha de nobres, e ela o ouviu uma vez na rua e se apaixonou por esse carisma franciscano, por essa opção de vida pelos pobres. E aí afastou-se, decidida a seguir Francisco, como só havia homens, né, entre os franciscanos. São Francisco a levou para o mosteiro beneditino. Depois fundou-se a Ordem das Clarissas. Então não tem nada de namoro entre São Francisco e Santa Clara. Não existe isso, tá? Aparece às vezes nos filmes, mas não, é uma bobagem. Então é isso, gente. O livro, ele é todo bonito, todo bem feito. Falei bem da edição, falei das partes, e não se engane, tudo é Francisco. A biografia, né, São Francisco morreu aos 40 anos. A biografia é bem direto, o texto ele não é floreado. Isso não quer dizer que não seja um texto bonito, mas há coisas a mais sobre a vida e sobre a obra de Francisco que aparecem aqui, ok? Eu ando bem apaixonada pelo carisma franciscano. Eu conheci recentemente a OFS, a Ordem Franciscana Secular, que é a ordem fundada por Francisco para os leigos, né, e que faz um trabalho bem bonito aqui em Santos. A ordem existe no mundo inteiro, né? Tem no Brasil todo, mas eu conheço aqui em Santos e é uma honra participar. Enfim, um super livro. Hora dos pedidos. Dê seu like. Eu tô enrolando a língua, né? Dê seu like nesse vídeo. Nós precisamos de likes. Estamos caminhando para os 500 inscritos. Então, ajude-nos também. Inscreva-se no canal. Falta pouquinho. Teremos um festejo, um regalo, um mimo nos 500 inscritos. Enzo e eu já... Bom, depois vocês vão ver. Inscreva-se no canal. Acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Comente, eu respondo os comentários. Às vezes demora um tiquinho, mas eu respondo. Compartilhe. A gente está colocando a vida em ordem, porque o nosso mês de junho foi bem conturbado, assim, por conta de final de semestre. E leia a história de Francisco. Eu tenho aqui, rapidinho, mais 2 livros. A Sabedoria de um Pobre, Eloy Leclerc, né, um livro de um francês, mais ficcional, tá? Mais facinho de ler para quem gostar da história de Francisco. Indico esse aqui também, foi me indicado por um irmão lá da Ordem Franciscana. E esse que eu ainda não li, O Pobre de Deus, do Nikos ele é grego, Kazantzakis, que eu conheço pelo Zorbazo grego.
Vai aparecer aqui a foto, já falei dos Urbás aqui no canal, tem filme e tudo. E ele também é um apaixonado pelo carisma franciscano e vai escrever aqui um livro sobre, daí mais ficcional, sobre a vida de Francisco. Então, temos estes, nós temos esse. Não deixe de ler. Muito obrigada, um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!